A crise financeira dos Correios alcançou um novo patamar com a estatal registrando um prejuízo de 1,72 bilhão de reais só no primeiro trimestre desse ano, 2025, o que significa que o rombo mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. A crise financeira dos Correios alcançou um novo patamar com a estatal registrando um prejuízo de 1,72 bilhão de reais só no primeiro trimestre desse ano, 2025, o que significa que o rombo mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. É o pior resultado para um primeiro trimestre desde 2017. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de São Paulo, Elias Divisa, disse ao jornal O Globo que os funcionários reclamam de falta de material nas agências. Ai, sabe que eu tinha vontade de ver ele dando entrevista? Sabe falar o quê para ele? Faz o L! Aspas. Recebo direto reclamações dos trabalhadores faltando papelão, durex e até envelopes nos caixas para Sedex. Faltam empilhadeiras nos centros de distribuição. Fecho aspas. Faz o L! E mesmo quebrados, os Correios abriram licitação para fornecer aos seus diretores, por 30 meses, 4 carros de luxo com motorista e combustível inclusos. A estatal mantém o valor da contratação, é claro, em sigilo. E os Correios são apenas uma parte do estrago feito pela terceira gestão do Lula, já que as estatais federais já registram ao todo um déficit de 2,73 bilhões de reais só nos 4 primeiros meses desse ano de 2025, hein? É o maior déficit dos últimos 23 anos. Superou Dilma. Dados do Banco Central mostram que o saldo negativo aumentou 62,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. O professor Christian Lobauer queria falar deste assunto. Agora, eu acho engraçado, professor Christian, porque aqui, né, no cabeçalho da notícia que o alemão ele nos oferece, ele fala que a crise dos Correios alcançou um novo patamar. Você veja como é a coincidência da vida. O Correio não está pagando o plano de saúde do povo. O Correio está atrasando salário, não tem durex, não tem envelope, não tem caixa para Sedex, não tem empilhadeira. Ou seja, é a casa muito engraçada do Vinícius de Moraes. Não tem teto, não tem nada. Aí o Correio, esse mesmo Correio que não paga salário, que está mandando gente embora, está diminuindo o salário, está deixando o povo morrer sem plano de saúde, dá 4 milhões pro Gilberto Gil fazer o show. Tempo Rei é Dinheiro, esse é o nome do show? Não, é só Tempo Rei, mas Tempo Rei é Dinheiro. Para ele cantar lá, por isso eu vou na casa dela, porque tem que ser ele mesmo, porque o Correio não tem dinheiro, mas o Gilberto Gil tem. A coincidência é o Correio ter chegado a este novo patamar, este patamar inacreditável, este patamar incomparável, justo na semana em que o Gilberto Gil, que eu não sei se eu contei para vocês, mas o Gilberto Gil comprou um apartamento ali no edifício Chopin, ao lado do Copacabana Palace, ele é vizinho da Narcisa, da Maite Proença. Eu só falei umas 520 vezes aqui só, mas ele comprou. Bom, nessa semana, por que eu falo do patamar? Porque neste show, que é patrocinado pelo Correio que está quebrado, porque o Correio quer investir em publicidade, sendo ele um monopólio, né? É interessante também. Mas ele chega neste patamar incrível na semana em que o Gil, que faz o dinheiro com o show do Correio, recebe para fazer uma participação no seu show Chico Buarque, o homem que ergueu num patamar 4 paredes sólidas. Não é muita coincidência? É muita coincidência. Eu acho que quem é meio repetitivo falar isso, mas quem está um pouco mais velho também lembra que a primeira cena do escândalo do Mensalão foi numa agência de correio em 2005, quando um indicado do Roberto Jefferson recebe um pacote de dinheiro
na agência de correio, e ali explode o escândalo do mensalão. E então, você veja que naquela época, no correio, você ainda recebia alguma coisa. Agora eles não conseguem nem entregar. Assim, 20 anos depois, a instituição está cambaleada, está destruída. A gente lembra até que falava isso em campanha em 2018, que por que o Estado tem que entregar a carta, né? Já fazia parte da nossa visão de que o Estado tem que cuidar das coisas fundamentais e não tem que prospectar petróleo, não tem que entregar a carta, então. E aí chegam os iluminados em 22, pela terceira vez, e fazem aquilo que a gente já sabia que eles iam fazer. Então, o que está se fazendo aqui é uma contagem regressiva, tem 500 dias de governo, eles não sabem o que vai acontecer, acho que eles perceberam que pode ser que acabe. Então começa isso aqui que você está vendo, esses números que você está vendo assim. Vamos aproveitar o máximo que der antes que acabe. Isso aqui é um assalto ao erário, ao contribuinte. Eu me lembro que a Postales, que é a fundação dos funcionários, né, que é uma das grandes fundações de recurso dos funcionários públicos, né, do Correio, foi estuprada em 2026, 27. E eu lembro que eles compravam títulos do governo venezuelano na época. Então, assim, de novo, o povo do Postales faz o L. De novo, nós estamos assistindo o mesmo filme. Então, assim, é quase que, não sei se deprimente ou se não sei como se adjetiva um negócio desse. De novo, se as pessoas não prestarem atenção no que nós estamos falando aqui, não há o que fazer, né? Olha, outra coisa que é muito engraçada, né? Esse correio é muito engraçado, né, bicho? Não, deixa quieto. Eu já contei do Gilberto Gil? Não. Não, eu conto depois. Mas do que se trata? De onde está morando? No correio, do correio. Ah, do correio? Correio. Não tô não. O que eu vou dizer? Correios. A pauta é correio. Mas veio do correio, né? Não, então, sabe por que o professor Lobauer, desculpe, mas eu tenho essa resposta. Por que o Estado tem que entregar a carta? O professor sabe muito bem que o Estado tem o monopólio do uso da força. Exato. E você sabe muito bem que é bem possível que, ao sermos destinatários, podemos parar e refletir. Porém, não tive coragem de abrir a mensagem ou, ante surpresa tão rude, mal sei como pude chegar ao portão. Então o Estado, com o seu monopólio da violência, pode fazer com que nós recebamos a missiva. Lembra-se da música? Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com a carta na mão, ante surpresa tão rude, nem sei como pude chegar ao portão. É por isso a importância do Estado, para que nós cheguemos ao portão. É bonito isso. Mas tem um detalhe. Você falou, por que o Estado tem que entregar? Stalin? É o Estado. Tem um dado, né? O Correio está recebendo vai receber de investimentos ou recursos quase 3 bilhões de reais. Pouco mais de 3 bilhões de reais do Banco do BRICS. Para cobrir o rombo, né? Não é preocupado, não. Comprar o banco. Pior que ou seja, como eles sempre. Quem eram os candidatos a comprar os Correios? Alibaba, quem mais? AliExpress, Wish, quem mais? Eram essas empresas que queriam uma logística melhor no Brasil. Por quê? Porque que eles viam? Por exemplo, se você comprasse uma porcaria no Wish, chegava aqui no Brasil em 5 dias. Ficava na alfândega lá em Curitiba 2 meses. E depois mais 1 mês para chegar a entregar. Isso quando é só 2 meses. Eu já vi casos de sumir lá, ficar 50 meses. O que eles queriam? Precisamos botar a nossa logística lá. Por que eles vão botar a logística? Eles queriam comprar o Correio. Aí o Correio está nessa situação, aí eles anunciam, olha, o Banco dos BRICS, que por sinal pertence a China, desculpa, não pertence a todos os mesmos, é uma ilusão, né? Que pertence àqueles países dos BRICS, vão botar 3, alguma coisa de bilhões de reais no Correio, com um investimento para ajudar na logística, quer que seja. O passo seguinte nós já temos recursos e acabou. Gilberto Gil, do Chico, o que vai ter de show da máfia do Dendém com esse aporte do BRICS, hein? A única coisa que aí eu quero ver os funcionários do Correio. Suponhamos que uma empresa chinesa compre. Aí eles vão ver o que é ter que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias por mês e o ano inteiro. E aí eles vão ver o que é, não, mas eu quero reclamar que eu quero aumento de salário. Não, nós vamos fazer dentro da lógica do investimento. Não vão, aí, nem para os chineses eles vão vender, eles vão quebrar mesmo. Vão quebrar mesmo. Mas acaba alguém tomando conta, né? O problema do Brasil é um problema chinês, né? Tudo vai mal. Aí quando você vê que tudo vai mal, tem o TSE,
E não bastasse que tudo vai mal, tem o TSE, o pessoal ainda te tunga. Mal o TSE tunga. Cara, eu tenho que... Não, eu acabei de inventar. Pois é, ele faz uma... O Pavinato, desculpa, Ana. O Pavinato, assim, o governo Lula deveria editar um livro com o seguinte título: A Arte de Quebrar Empresas. Porque Aí, ó, o povo do Correio, ó. Faz o L, trouxa! Faz o L! Vai, desculpa. A arte de quebrar empresas. Por quê? Estatal não deveria existir, governo não deveria ser empresário, deveria privatizar tudo. Mas ainda que nós admitamos aqui que tenhamos estatal, no governo Bolsonaro, esses mesmos Correios davam lucro. O que mostra que se você tiver um mínimo de decência, de ética, de gestão, você consegue fazer uma porcaria de uma estatal dar lucro. No gráfico estava visível isso. Exato. Então, assim, a questão é, o que o Alckmin disse? Eles voltaram à cena do crime. Porque a estatal voltou a dar prejuízo, como sempre deu com Lula, com a Dilma. Então, assim, no governo Bolsonaro, a Câmara dos Deputados, quem diria, chegou a aprovar a privatização dos Correios. Foi para o Senado e o então presidente Rodrigo Pacheco, do estado da Ana, Rodrigo Pacheco, mineiro, ele já não sentou em cima do projeto. Nicolas também é de lá. Sentou em cima do projeto e nunca colocou para votar. Foi uma perda de oportunidade histórica, porque a gente não deveria estar pagando bilhões e bilhões de prejuízo. Então, é grave roubar velhinho? É grave. E é muito grave também você roubar a população através dos impostos, vai ficar cobrindo o rombo dos Correios. E aí, você usa Correios, Ana Paula? Não, usa. Como é que tá chegando o Baby Reborn da rapaziada? Não, para algumas entregas, a gente não usa para carta, é um problema de direitos humanos, porque o Baby Reborn vem pelo correio. Agora, isso tudo é muito triste mesmo, porque a gente já sabia que isso ia acontecer. É o que eles fazem. Assim como eles quebram as estatais, eles sugam. Se você observar o gráfico, se o alemão puder colocar, gráfico, o mesmo gráfico que apareceu. Tá, só nesse primeiro trimestre está muito maior do que foi no próprio governo Lula 2023, 2024. Quer dizer, assim, é o que o Christian falou. Eles já quebram mesmo, mas agora eles já viram que estão uma contagem regressiva para o governo acabar, então eles estão enfiando pé na jaca. Só em 3 meses já foi maior do que foi em 2023, 2024. E aí você tem em azul 2022 o resultado do governo Bolsonaro. Então, assim, é o que eles fazem com todas as estatais. A gente está vendo todos os bancos tendo lucro privados e o Banco do Brasil tendo prejuízo. Isso está acontecendo com todas as estatais. E não é só nas estatais, é na economia de um modo geral. A gente tem visto aí a mídia militante falando agora da inflação, do aumento de juros, que o governo não para de gastar, que o Haddad não sei o quê, que o IOF é um tiro no pé, etc. Gente, mas a gente sabe isso desde o dia 1º de janeiro de 2023. Isso era uma tragédia anunciada, é o que eles fazem, vão continuar fazendo, e a nossa esperança é que em 2026 a gente eleja um presidente que possa dar outro rumo a essa situação e o Senado, como bem disse o Arthur. Então, eu queria ter um candidato para poder ter essa esperança, né? Mas só tem uma coisa, quando você pega o gráfico e vê aquele azul gigantesco do Bolsonaro, porque fake news, é fake não news, é fake, é gabinete não. Mas do por ódio. qual razão isso aconteceu? Porque tinha um economista que tratava da economia e acreditava no capitalismo. Aí hoje tiraram o economista, puseram alguém que é comunista. Mas só para deixar claro, senão fica blá, 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 repetindo a coisa, faz discurso político, e não é o caso, tem que esclarecer. Qual é a lógica? Esse capitalista, ele tem a lógica clara, e ele, sendo empresário, ele sabe que o que faz uma empresa funcionar é uma boa gestão. Por que eu me preocupo com esse discurso que eu acabei de falar? Porque eu sou a favor da privatização de tudo. A lógica da boa administração é a lógica da privatização, é a lógica privada. Só tem um detalhe, a pergunta que se faz é, por qual razão esses caras conseguem quebrar? Não é o fato de ser uma estatal, é ser um monopólio. Aí é que está a jogada do capitalista, que administrou bem, deu lucro e ele disse, agora não tem que ficar conosco. Porque se nós conseguimos um lucro de 6,1 bilhões, se isso aqui fosse privatizado, nós multiplicaríamos por 10 na circulação da economia. Aí é que está a jogada, ou seja, o Paulo Guedes, que era um economista e se assessorou de indivíduos maravilhosamente bem formados, que tinham a lógica capitalista, não, primeiro é só a gente gerir bem. Mas gerindo bem vai dar lucro. Por que a gente, então, não precisamos privatizar? O que ele fala?
Tem que privatizar. Porque se privatizar, a gente consegue multiplicar isso por 10 e impede aquilo que aconteceu. Não basta vir um vagabundo para simplesmente destruir o processo de gestão, que é o que foi feito. E não é só má gestão, é má gestão e corrupção. Sim. E a gente vê aí na notícia... Não, aí você está indo além, você está indo muito além, corrupção. E a gente vê aí na notícia... É muito séria, corrupção é muito sério. A gente vê aí na notícia eles quebrados, atrasando salários, atrasando plano de saúde, sem papelão, sem durex e renovando licitação de carros de luxo para os diretores. Então, isso é isso aí, isso é o desenho, isso é um símbolo, é simbolismo isso. É o que eles fazem o tempo todo. Eu tenho um problema, eu preciso de terapia, bicho. Eu preciso de terapia, eu peguei mania de falar Mas como o Christian falou, como eles sabem que o negócio vai quebrar, então vamos aproveitar o máximo possível, vamos acelerar. Porque eles sabem que isso vai dar resultado negativo, porque eles não sabem nem administrar e não têm a lógica correta de um processo capitalista. Então vamos vamos nos aproveitar, locupletar o máximo possível, porque está no limite. Esse é que é o problema. No limite era... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.